Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar de espiritualidade e fast food, mas o que é isso? Hoje a gente vive uma espécie de renascimento da espiritualidade. Isso não começou hoje, não começou nessa década. Isso vem acontecendo gradativamente desde a década de 60 do século passado, principalmente. A gente passou muito tempo no Ocidente sobre a regência de uma espiritualidade única. Basicamente o cristianismo ou o catolicismo romano sempre foi o que ditou mais ou menos as regras, com algumas exceções ali de países protestantes, e com o tempo o próprio protestantismo começou a crescer, se espalhar para outros países, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, países que têm grandes populações protestantes, mas depois de um tempo, muita gente começou a querer estudar coisas diferentes. E no fim do século XIX, começa uma espécie de um renascimento espiritualista, principalmente por causa de alguns autores que vão visitar o Oriente, dizendo resgatar tradições antigas no Oriente e trazendo essas tradições para a Europa na época, onde grandes livros são publicados, viram best-sellers, falando de coisas como a yoga, como o Tantra, como o Pranayama, como a respiração, como a meditação, e isso se espalha pelo Ocidente. Claro que isso não se espalha da noite pro dia, isso vai se espalhando ao longo do tempo, e a década de 60 a gente tem ali o começo de um movimento chamado New Age, que é um movimento que vai espalhar muito essa questão da espiritualidade, mas ao mesmo tempo, quando você espalha algo, torna algo mais universalizado, algo mais popularizado, vamos dizer assim, as coisas normalmente tendem a caminhar para lugares diferentes da sua origem. E é aí que a gente vai começar a ter alguns conhecimentos esotéricos saindo de dentro das suas escolas originais, se espalhando pelo mundo, muitos com grande alcance, com grande sucesso, e outros com algumas invencionices que foram sendo colocadas, que muitas vezes desvirtuavam completamente a tradição original. Por exemplo, a gente já gravou um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o Tantra, o quanto o Tantra não tinha nenhuma relação com o sexo inicialmente, mas quando ele vem para o Ocidente, ele acaba ganhando essa roupagem. Isso é ruim? Nem sempre isso é ruim, porque muitas vezes essas releituras que são feitas de tempo em tempo são muito importantes para manter uma tradição viva e atualizada. Mas em outros casos elas são ruins, porque muitas pessoas fazem adaptações nessas tradições originais sem o estudo necessário, sem um aprofundamento naquela tradição original. E quando você não conhece o original, não conhece a fundo o original, como é que você vai mudar esse original? Porque imagina assim, se você conhece a fundo como fazer refrigerante, por exemplo, você pode acabar criando novos sabores, criando novas técnicas de refrigerante. Agora, se você nunca estudou direito a fundo como faz exatamente, você vai fazer um negócio na sua casa que provavelmente vai ser um xarope misturado com água com gás, certo? E não vai ser a mesma coisa. Claro, isso é uma analogia bem rasa dessas tradições, mas o ponto que eu quero chegar é que se você não fizer realmente parte da tradição, estudar a tradição original por muito tempo, é realmente difícil você reinventar a tradição ou trazer elementos externos para essa tradição que condizam com a essência da tradição. O caso do Tantra é um desses casos, onde muita gente no Ocidente nunca estudou a tradição original, sempre acreditou, por exemplo, que o Tantra estava relacionado ao sexo e acabou indo por esse caminho e desvirtuou totalmente a essência. Outras pessoas fizeram o mesmo processo, estudaram o Tantra, se aprofundaram no Tantra e acabaram trazendo revoluções, inovações para dentro disso, e o sexo foi trazido de maneira natural. Então olha só como são coisas diferentes. Então qual é o ponto? Se você estuda uma tradição, se você estuda o que quer que seja, você consegue, pela experiência e a sabedoria ganha naquele assunto, conseguir mudar aquele assunto, certo? Vamos entrar então um pouco nessa espiritualidade fast food. Dentro desse pensamento, hoje é muito comum a gente ver coisas novas nascendo toda hora, principalmente porque a internet é um lugar onde dá muita visibilidade para muitas coisas, você consegue acessar o conteúdo que você quiser e, dependendo do que for, essa coisa ainda pode ganhar uma publicidade positiva ou negativa, dependendo do nível de absurdo que ela possa alcançar. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é muito comum a gente ver pessoas mudando tradições ou propondo novas técnicas dentro de tradições sem ter um real estudo daquela tradição. Por que elas estão fazendo isso? Em geral, para trazer de uma maneira
prática ou simplificada, algo que na teoria não é tão simplificado assim. Todas as tradições espiritualistas, elas tendem a ser práticas, elas tendem a buscar uma prática do seu dia a dia. Afinal, a espiritualidade é algo íntimo, algo que é baseado na prática individual de cada um. A maioria das pessoas não está disposta a estudar 20 anos dentro de uma tradição para aprender tudo sobre a tradição e aí poder, de repente, criar uma outra escola, uma outra vertente, como aconteceram em várias tradições. Pega o budismo, por exemplo, olha quantas vertentes o budismo tem. Pega, por exemplo, escolas iniciáticas como os rosacrucianos, olha quantas vertentes rosacrucianas a gente tem. Por que isso? Porque essas pessoas lá no passado, algumas pessoas estudaram dentro das tradições originais e elas foram criando tradições diferentes, paralelas, mas que mantinham ali a essência daquele ensinamento e foram trazendo outros símbolos. Se elas estão certas ou não, aí cabe, sei lá, um estudo mais histórico de cada tradição para dizer quem errou, quem acertou. Não é o objetivo desse vídeo dizer quem tá certo, quem tá errado. O objetivo é só fazer você refletir. Mas tirando esses crescimentos dessas grandes linhas diferentes, a gente tem, a maioria das pessoas pratica a sua espiritualidade de maneira mais íntima ou de maneira mais pontual. Como eu disse, ninguém quer estudar 20 anos, não ninguém, mas a maioria das pessoas não quer estudar 20 anos para estar lá numa tradição espiritual. Ela prefere às vezes ir numa missa. E aí eu não estou falando isso só dos católicos ou dos protestantes. Muitas pessoas que fazem parte, por exemplo, de igreja rosacruciana ou de algumas ordens específicas que têm suas missas também, vão praticar ali a sua missa uma vez por mês, uma vez por semana, ou seja, é uma prática espiritual focada naquele momento. A gente espera de verdade que a pessoa, quando saia desse momento dentro do seu templo religioso, onde tem lá a sua missa, o seu ritual, que ela continue praticando a sua espiritualidade no dia a dia, através de ações, não através de um sacerdócio. Ninguém precisa ser sacerdote para praticar só a espiritualidade. É só a pessoa ser coerente com aquilo que ela pratica dentro do que ela acredita que é uma verdade espiritual. Então, se ela acredita que dentro da sua religião a sua grande verdade é o amor ao próximo, então não importa quem é o próximo, pratique amor a todos aqueles que estão ao seu redor, a todos aqueles que são os outros, a amar os outros. Se a sua prática é a verdade acima de qualquer coisa, então seja coerente sempre com a verdade, seja verdadeiro na sua vida, seja coerente. Enfim, a gente realmente espera que as pessoas mantenham essa prática. O que acontece muito hoje é que as pessoas sabem que dentro de uma espiritualidade existem os casos das experiências místicas. Não é à toa que assuntos como a projeção astral são tão procurados no meio espiritual. Por quê? Porque a projeção astral, ela diz que todo mundo tem a capacidade de projetar astralmente e que isso pode ser treinado, isso pode ser alcançado e imagina só, se você consegue, todo mundo pode fazer isso, treinar e conseguir tirar o espírito do corpo, fazer essa projeção espiritual onde o corpo mantém a consciência de que o espírito está projetado, ou seja, o cérebro mantém essa memória da consciência extrafísica, é a prova definitiva de que existe vida após a morte, concorda? Se você projeta seu espírito vê o corpo, você fala, opa, peraí, tem um espírito aqui, tem um corpo ali, eu não sou só corpo, eu sou espírito também. Se tem espírito, tem um mundo espiritual. Então muita gente busca esse caminho como uma forma de validar a crença espiritual e ao mesmo tempo ter essa experiência mística de ter uma projeção, ver o próprio corpo, como é narrado em várias mitologias, em várias religiões da humanidade, esse tipo de projeção. Então, a projeção astral ela acaba sendo muito buscada, muito procurada no meio esotérico porque ela é uma forma de prova, ou seja, ela é uma experiência mística genuína. E é claro que isso se desencadeia em outros pontos, como experiências, por exemplo, com substâncias, como o rapé, como a ayahuasca, ou enfim, como outras substâncias que tem ao longo do mundo aí, em várias culturas diferentes, para quê? Causar um estado alterado de consciência e aí você forçar uma experiência mística através do uso daquela substância. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você vai lá e tem a experiência e fala, nossa, eu tive uma experiência mística. Muito comum relatos na ayahuasca da pessoa falar, nossa, eu me senti um com o universo. Eu me senti amando toda a criação. Coisas que normalmente a pessoa não sentiria. E se essa é a vantagem, qual que seria o problema disso? E aí a gente entra no lance da espiritualidade fast food. É a experiência só
pela experiência, no sentido de você experienciar aquilo. Vamos pegar um caso clássico, que é o caso da ayahuasca. É uma medicina sagrada da floresta que os índios usavam em rituais para alcançar certos níveis de estado alterado de consciência, para trazer sabedorias para a tribo. Tinha um propósito. Eu vou até lá, vou buscar uma sabedoria para resolver um problema ou para ensinar a tribo com relação a algo novo. Esse é o propósito. A experiência pela experiência sem o propósito, ela começa a ficar algo meio danoso. Então vamos lá, a pessoa vai lá, toma a ayahuasca dela, tem lá as visões e tudo e vai embora para casa dela. A maioria das pessoas, isso eu vou falar com propriedade, não tá 100% preparada para interpretar símbolos, porque a gente não é treinado para isso, a gente não aprende isso, com raras profissões ou várias faculdades que ensinam essa parte simbólica através da história da arte, através da semiótica, através de religião comparada. Com exceção dessas pessoas que têm esse tipo de estudo, a maioria de nós não tem. A gente no colégio estuda muito pouco mitologia, não aprende a parte metafórica da mitologia. Então a maioria das pessoas sai desses lugares sem uma referência de interpretação simbólica. Ou seja, sai com uma experiência, nossa, eu vi Deus, eu vi isso, eu vi aquilo, mas não consegue trazer isso para uma aplicação prática. E acaba ficando viciado na experiência e esquece que ela tem que ter um propósito. Esquece que o fim dessa experiência é trazer uma mudança, é trazer algo que realmente seja aplicável na sua vida e que de alguma forma traga o tão sonhado autoconhecimento. Mas não, de novo, não um autoconhecimento fast food, que é, nossa, eu vi Deus e agora eu vou mudar, vou amar todo mundo. Passa uma semana, aquela lembrança daquela experiência, ela se esvai da sua cabeça e você volta ao seu estado normal. A não ser que você passe por uma epifania muito grande, que realmente te mude de verdade de uma vez. Normalmente o que acontece nessas experiências, e eu acompanhei isso por muito tempo, são as pessoas passarem pela experiência, mudarem durante alguns dias, terem aquela percepção e depois isso vai se perdendo. Por quê? Porque o ser humano costuma aprender muito por repetição. A gente, quando passa por uma ordem, quando passa por uma religião, quando passa por um estudo acadêmico, ou por um aprendizado de uma técnica, a gente repete isso diversas vezes, vai passando por aprendizados para construir aquela experiência com um propósito no final. Se você vive de uma espiritualidade fast food, ela pode ter uma vantagem, como eu disse, que é trazer às vezes uma experiência espiritual, uma experiência mística rápida ali para algum momento, e aquilo pode te trazer um ganho. E normalmente traz, tá? Eu não estou desmerecendo a experiência de forma alguma, aquilo realmente pode te trazer um ganho. A questão é que esse ganho, muitas vezes, ou ele é muito pequeno, ou ele é um ganho que se perde. E é muito parecido com a ideia do fast food, né? Porque você vai ali, você sabe que não é a comida mais saudável do mundo, mas você quer um ganho rápido, de prazer, algo que te satisfaça naquele momento, e você esquece depois de alguns dias até que comeu naquele lugar e volta a ter outra alimentação. A espiritualidade pode ser muito parecida. E aí, por que eu tô falando um pouco sobre isso? Um fast food de vez em quando não vai matar ninguém. Um fast food de vez em quando é bom para sair um pouco da rotina. Não tem problema. Acho que cada um sabe o que faz. Mas com o tempo isso não se sustenta. Você não pode viver todo dia de fast food. Isso não vai sustentar, não vai te fazer bem para sua saúde. Fazendo uma analogia com a sua espiritualidade, é a mesma coisa. Vai acabar não fazendo bem para sua espiritualidade, porque essas experiências vão acabar se tornando muito mais processos de uma alucinação individual do que uma experiência mística. Vai chegar no momento em que aquilo vai continuar acontecendo e você vai falar, nossa, foi uma experiência transformadora. Mas o que te mudou? O que te transformou? E aí você olha para a pessoa e parece que a pessoa continua a mesma pessoa. Ela só agora tá falando de uma experiência que ela teve, mas ela não mudou porque aquilo não foi trabalhado, aquilo não foi colocado dentro de um processo a ser trabalhado. A gente tem alguns lugares em que você precisa estudar 10, 15 anos, 20 anos, para chegar num ponto de você não precisar de nenhuma substância, não precisar do uso de nada para entrar num estado alterado de consciência, para estimular uma experiência mística onde você está no controle.
E essa é uma outra diferença. Normalmente nesse tipo de espiritualidade fast food, em que você entra num estado alterado de consciência, ou pratica algum tipo de espiritualidade ali, paz e amor, que vai mudar o mundo, aquilo é uma vivência muito pontual daquele momento, e aquilo é um negócio que você normalmente é levado. Você não tem controle sobre você mais. E aí quando você não tem mais controle sobre sua própria espiritualidade, sobre sua própria experiência mística, a pergunta é, você tá tendo uma experiência mística ou você tá simplesmente talvez alucinando? E aí qual que é a diferença? E de novo, eu não tô dizendo que quando você faz uso das substâncias, você sempre está alucinando. Não é isso que eu tô dizendo. A pergunta para reflexão é, quando é uma experiência e quando é uma alucinação? Porque vamos combinar que são substâncias que provocam um estado alterado de consciência, mexem com a nossa química, fazem com que a gente entre num estado diferente do que é o nosso estado desperto, consciente. Muitas vezes você vai ter uma experiência mística, mas muitas vezes é alucinação. E a partir do momento que você não tem controle, como é que você diferencia uma coisa da outra? Ah, mas Léo, eu acho que é diferente porque a experiência mística traz uma mudança. Gente, a alucinação também traz, porque ela vai te fazer ver coisas, viver coisas, sentir coisas muito diferentes, às vezes mais amplificadas do que seus sentidos estão acostumados. E uma experiência mística muitas vezes faz a mesma coisa. É muito parecido. Como é que eu posso diferenciar num processo desse? Entende? Quando eu treino, quando eu vivo uma espiritualidade em que eu treino, eu crio processos, eu pego e ponho um propósito nesse desenvolvimento, eu começo a desenvolver técnicas para entrar nesses estados alterados de consciência de forma controlada. Técnicas de meditação, técnicas de respiração, técnicas de estafa corporal, técnicas de jejum. Tem uma série espalhadas por aí, é só procurar que a gente acha. Várias que vieram do Oriente, várias que vieram do Ocidente, tem várias técnicas, só que são técnicas, ou seja, precisam ser aprendidas, precisam ser treinadas. Técnicas são desenvolvidas com treino. E aí você chega num ponto que você consegue entrar nesses estados alterados de consciência, controlando o processo de entrada, o processo de vivência e o processo de saída. E esse controle, galera, não é um controle mental onde você escolhe o que você quer fazer, um controle racional, porque a gente sabe que o nosso racional, nossa mente pode influenciar nossas experiências. Todo mundo aqui sabe disso. Mas a partir do momento que você realmente desenvolve essas técnicas, junto com o desenvolvimento dessas técnicas, vem o desenvolvimento de uma técnica que você cala esse mental racional e lógico e permite apenas que o mental abstrato, que é o nosso mental que atinge o mundo das ideias, que atinge um mundo arquetípico, que atinge um mundo onde formas ainda estão sendo formadas de maneira mais fácil. A gente atinge isso de maneira mais fácil quando a gente desliga esse racional. Então essas técnicas fazem isso também. Elas limpam o nosso emocional, mantêm o nosso emocional de forma equilibrada, tiram a nossa racionalidade lógica daquele momento. Afinal, você quer viver uma experiência mística e não ficar durante a experiência tentar explicar o que está acontecendo. Depois que acabar, você vai tentar entender o que aconteceu. Mas tenha a experiência de forma controlada, controle, porque você tem um propósito. Se você tem um propósito, você precisa chegar num objetivo. E não dá para simplesmente ser um barquinho de papel no lago, onde o vento, a experiência te leva para qualquer lugar. Não, você é um barco com um leme que sabe onde você quer chegar e vai viver a sua experiência mística navegando naquele lago. Quando acaba esse tipo de experiência, você volta e aí você consegue analisar o que aconteceu. Falar, bem, eu tinha que fazer tal coisa, eu consegui, eu concluí, eu fiz, eu trouxe o símbolo que eu precisava, eu trouxe a experiência que eu precisava e o símbolo que eu vi, ou a experiência que eu vi foi essa. E agora eu vou trabalhar em cima disso. E aí você trabalha aquele processo e aí você começa a realmente ter mudanças efetivas na sua vida. Parece trabalhoso, né? Parece. E de novo, eu não estou tirando o valor das experiências do dia a dia, eu não estou tirando o valor de experiências místicas ou do uso de substâncias para quem usa, principalmente dentro de um ritual, de um processo religioso. Não é isso. Eu só estou querendo provocar uma reflexão do quanto você está realmente preocupado com a sua espiritualidade. Se para você ser espiritualizado é uma vez por mês tomar ayahuasca, uma vez por semana ir na missa, tá tudo certo. Não é todo mundo que precisa ser um cabeçudo da espiritualidade, estudar tudo, entrar em um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Não, isso não é para todo mundo.
E tá tudo bem aceitar que, pra mim é isso, eu gosto de fazer meu ritualzinho aqui em casa e tá de boa, gosto de tomar minha ayahuasca ali uma vez a cada 2 meses, tá de boa, não tem problema nenhum. Mas o quanto é que você tá se dedicando à sua espiritualidade? Porque se você fala assim, não, eu sou extremamente espiritualista, eu quero estudar espiritualidade, mas você acabou ficando só nesse tipo de experiência de espiritualidade fast food, você vai acabar em algum momento ou acreditando que a espiritualidade é só um grande teatro feito de psicodramas em que imprimem impressões emocionais em você e aí fazem com que aquela mudança emocional te dê uma sensação de que você teve uma experiência mística, ou você vai achar que a espiritualidade nada mais é do que só entrar em estado alterado de consciência através do uso de algum método. Seja ele sonoro, seja ele através de alguma planta de poder, alguma medicina sagrada. E a espiritualidade é muito mais ampla do que isso. Quando a gente estuda, quando a gente se dedica a mais de uma tradição, a gente começa a perceber o quão mais profundo isso é. E aí, claro, quanto mais você se aprofunda, mais você tem ferramentas, e quanto mais ferramentas você tem, mais poder de mudança você acaba tendo. Se você for uma pessoa que fala, não, Léo, pra mim tá de boa, do jeito que eu pratico minha espiritualidade, legal. Mas se você é uma pessoa que sente dentro de você, que fala assim, caramba, não, eu quero estudar mais a fundo, eu quero aprender mais, eu quero aprofundar mais sobre essa espiritualidade, eu quero aprofundar mais sobre quem eu sou de verdade, quero chegar em lugares que talvez eu não tô chegando porque eu tô sendo conduzido, me deixando levar, mas eu quero conduzir o meu processo, aí eu vou te falar que aí é estudo, é prática, é técnica, é desenvolvimento, para que você chegue num ponto que você possa chegar num dia e falar assim, vou parar agora 10 minutos, vou me colocar em estado alterado de consciência e vou buscar, através de uma experiência mística, a solução desse problema que eu tô vivendo agora, porque eu não tô conseguindo parar, pensar, analisar e quero trazer isso. Ou preciso de uma sabedoria para enfrentar uma questão na minha vida, ou uma sabedoria para tomar uma decisão na minha vida. Vou de novo usar das minhas técnicas, entrar nesse estado alterado de consciência e vou conduzir um propósito, vou conduzir a minha viagem para eu trazer isso de volta. A gente faz um pouco disso no xamanismo, a gente tem ali uma viagem meio que conduzida por um caminho, onde você usa o tambor, né, num tipo específico de xamanismo, você usa o tambor para entrar nesse estado alterado de consciência, mas você tem meio que um roteiro, entre aspas, para você seguir, para você conseguir trazer isso. Agora imagina você tá tão treinado, que você não precisa do tambor. Claro que o tambor sempre é bem-vindo, o tambor é uma delícia, mas imagina você tá tão treinado, você não precisaria nem do tambor para entrar nesse estado, saber o que você precisa buscar, ir até lá, deixar com que a experiência aconteça, e aí não é uma experiência mental, não é uma experiência inventada, não é uma experiência só imaginada, é uma experiência realmente, o estado que você entra é o mesmo estado que você entra normalmente quando você se vale, por exemplo, de uma medicina sagrada, de uma ayahuasca, por exemplo. Imagina você entrar no mesmo estado da ayahuasca sem tomar ayahuasca na sua casa. Eu tô precisando entrar agora naquele estado e, diferentemente da ayahuasca que te leva e você vai embora, eu vou estar no controle da situação, eu vou estar vivendo a experiência mística, eu vou estar vendo tudo aquilo, vou estar sentindo tudo aquilo, mas com o propósito de buscar o que eu quero. Então esse é o horizonte final para quem realmente estuda, para quem realmente vai atrás e para quem realmente acaba entendendo como é que as tradições funcionam, se valendo das suas técnicas para chegar nesses pontos. É para todo mundo? Não é para todo mundo e tá tudo bem, não é um problema. E eu tenho certeza que essa sua espiritualidade fast food não é sempre fast food. Às vezes você come uma salada, às vezes você come um peixinho grelhado, um franguinho grelhado. Tem horas que você se permite aprofundar um pouco mais na sua tradição, na sua religião, na sua filosofia, na sua linha esotérica. Tenho certeza disso. Todo mundo acaba fazendo isso, acaba estudando um pouco mais em cima daquilo que tá ali se dedicando espiritualmente. Então, ninguém é 100% fast food também. O mais importante disso tudo, talvez não seja se a sua espiritualidade é fast food ou não, mas é o que você faz no seu dia a dia com relação a isso. É que tipo de pessoa você é. A sua espiritualidade está te tornando alguém melhor para o mundo, alguém melhor para amar os outros, alguém melhor para servir ao mundo dentro do seu propósito. No fundo, é só isso que importa. Se mesmo comendo lá o seu combo da sua espiritualidade fast food, você está se tornando uma pessoa melhor, tá tornando o mundo ao seu redor melhor, é coerente com aquilo que você acredita, pratica essa coerência no dia a dia, no fundo é isso que importa. Então,
não se culpe, não se julgue, só analise o que você quer. Se você quer isso, tá tudo certo. Se você quer o outro, bora trabalhar em cima do outro. Continuem buscando o crescimento pessoal de vocês, o autoconhecimento, acreditando em espiritualidade ou não. Acho que todo mundo busca ser melhor, todo mundo busca se aprimorar para ser um melhor amigo, um melhor familiar, um melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor filho, melhor profissional. A gente busca ser sempre melhor. Então, independente se acredita em espiritualidade ou não, se autoconhecer é saber quais são seus pontos fortes, saber quais são seus desafios a serem trabalhados, e a partir desse conhecimento você acaba se tornando uma pessoa melhor para a sociedade, para o seu entorno. Então, no fundo é isso que importa, sendo espiritualista ou não, é se tornar uma pessoa melhor para servir o mundo mediante seu propósito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês praticam, se vocês estão satisfeitos com a prática de vocês, se tem alguma ponderação com relação a isso. Lembrando que a internet seria um lugar muito melhor se fosse uma terra de respeito. Então, sempre respeite os coleguinhas que estão aí também comentando sobre suas próprias vivências. A gente constrói um mundo melhor com diálogo, com respeito. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Não custa nada você se inscrever. Tem um monte de conteúdo legal aqui no canal, falando sobre história, psicologia, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre religiões, sobre viagens. Tem muita coisa legal. Se inscreve no canal, aciona também o sininho para ser notificado quando sair vídeo. Lembrando que a gente tem vídeos de segunda a sexta e quarta-feira, as nossas lives aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Esfirras de autoconhecimento.